Olá, boa noite a todos. Boa noite, deixa eu dar boa noite aqui, pessoal. Pera um pouquinho. Opa, cadê aqui? Boa noite. Deixa eu dar boa noite, pessoal, aqui. Cadê o boa noite? Boa noite. Todo mundo entrando ao vivo. Espera um pouquinho que nós estamos aqui a aparecer os comentários. Vamos lá. Vamos lá, boa noite a todos que estão entrando aí ao vivo. Nessa noite gelada. Espera aí que não está aparecendo os comentários. Vamos ver aqui. Agora sim. Ricardo está ao vivo com a gente. Boa noite, Ricardo. Deixa eu dar boa noite aqui. Que aí ativa os comentários aqui, eu consigo ver. Boa noite. Boa noite aí, agora sim, garota. Agora tá subindo os comentários aí, agora sim. Boa noite. Rapaz, 60 e poucos comentários já. Olha só, pessoal. Hoje nós estamos com uma convidada aí que já vai entrar com a gente aqui, né? Deixa eu. Espera um pouquinho. Aí, agora sim. Boa noite, instrutor. Boa noite. Hoje nós vamos estar com uma convidada aqui, nós vamos estar com a Sandra Ramalhoso. Olha só, ela é conselheira do transporte e trânsito da cidade de São Paulo, especialista aí em transporte de pessoa com deficiência, né? O que vocês acham aí, antes da gente chamar ela aqui, o que vocês acham? Vocês acham que o nosso transporte aí, tanto público, né, tanto o transporte aí urbano, quanto o transporte aí, em geral, o transporte, vocês acham que está preparado aí para receber as pessoas com necessidades especiais, que hoje não se fala mais assim, né? Hoje se fala pessoa com deficiência, né? Então vocês acham que o transporte está preparado para isso? O que não está saindo a imagem? Opa, dá uma olhada aí, Daniel. Tá tudo aqui da minha parte, tá tudo certo. Dá uma olhadinha aí. O que vocês acham? Boa noite, professor Guerreiro. Estamos juntos. Então eu convido vocês aí para participar. Fábio Ferreira, boa noite. Célio dos Anjos, boa noite também. Então eu convido vocês aí a participar, a mandar perguntas, né? A olhar aí. Nós vamos conversar com uma pessoa. A Sandra Ramalhoso, ela também é uma pessoa que também tem deficiência, né? E ela é usuária do transporte. Então a gente vai poder bater um papo com ela, vocês vão poder conhecer um pouquinho quais são as necessidades, né? Para vocês que vão trabalhar no transporte aí, para vocês que já trabalham, vai ser um bate-papo muito bacana. Vocês vão poder ver aí como é o transporte de pessoa com necessidade, pessoa com deficiência, como que é, né? Então vocês vão poder acompanhar um pouquinho aí. Então, o Rodrigo está falando boa noite, Carlos. Parabéns pelo trabalho, tanto no Facebook quanto no WhatsApp também, por tanta informação dos profissionais de transporte. Estamos sempre juntos, Rodrigo. Obrigado por estar com a gente aí. O Daniel está falando que está ok. Daqui a pouquinho a gente já vai chamar a nossa convidada aí, né? Que nós colocamos aí para as 19 horas. Então a gente vai fazer um bate-papo aqui, vocês vão gostar. Eu convido vocês aí a estar com a gente aí. Vai ser muito bacana o bate-papo. Sou de Manaus, aqui o bagulho não funciona. Não, pessoa com deficiência não tem respeito nenhum. Pois é, Douglas, olha só, o seu comentário aí é muito pertinente, né? A gente sabe que ainda precisa se melhorar muito, né? As empresas precisam muito aí, porque hoje a gente vê aí, tem muitas empresas aí, colocam lá o transporte de pessoa com deficiência, né? Simplesmente a largura na porta que precisa ter, o símbolo lá na frente, os elevadores, né? Mas será que funciona esses elevadores, né? Será que é feito aí a manutenção
correta nesse aparelho, porque uma coisa, pessoal, a gente precisa aí. Deixa eu dar boa noite aqui pro Luanderson, tá sempre com a gente aí. Luanderson, grande amigo e parceiro aí. O que acontece? A gente sabe que é, precisa melhorar muito, né? O transporte, aí, aquele maquinário, os elevadores que são feitos aí para fazer a parte elevatória aí do cadeirante, né? Por exemplo, será que aquela máquina é feita a manutenção, né? Como é feito os reparos? Então, nada melhor que a gente conversar com uma pessoa que ela é conselheira do transporte da cidade de São Paulo, né? Ela é embaixadora aí, ela tem aí, a gente vai ouvir um pouquinho dela aí. Ela faz um trabalho aí bacana a respeito da pessoa com deficiência, né? Os motoristas estão preparados aí para fazer o transporte dessa pessoa com deficiência? O que vocês acham, né? O Paulo está falando assim, ó, Paulo César, boa noite. A procura de uma oportunidade de motorista. Logo, logo a gente vai estar falando sobre isso. Olha aí, nossa convidada já está aí com a gente. Eu vou ver se a gente já consegue chamar ela. Se a gente conseguir chamar ela, a gente já vai batendo um papo aí muito bacana aí. Deixa eu ver. Sandra, vê se você consegue me mandar aqui o convite, porque eu não estou conseguindo te achar aqui. Espera um pouquinho, Sandra. Deixa eu ver se eu já consigo aqui. Não está aparecendo para mim. Deixa eu ver aqui. Ainda não está aparecendo para mim, não. Sandra, vê se você consegue me mandar convite aqui. Vê se você consegue me mandar aqui o seu convite. Que aí eu consigo te aceitar aqui. Vamos ver. Que aqui não está aparecendo para mim ainda. Deixa eu ver. Então, pessoal, fiquem com a gente aqui. Vocês vão ver que trabalho bacana, né? Vocês vão poder conhecer um pouquinho do trabalho da Sandra, o que precisa melhorar, né? O que precisa melhorar, o que tá legal, né? A gente vai ouvir de uma especialista aí no transporte. Espera um pouquinho. Deixa eu ver se aparece aqui. Vamos ver aqui. A Sandra ainda não está aparecendo para mim. Sandra, se puder mandar o convite aí para mim. Não está aparecendo aqui ainda o seu nome aqui. Qualquer coisa você sai e retorna novamente, né? Deixa eu ver aqui. Ainda não. Então, enquanto isso, vamos aqui. O Flávio está falando assim, ó, boa noite, parabéns pelo seu trabalho em prol dos nossos amigos motoristas. Sou de São Paulo, Grajaú. Opa, Grajaú, aqui perto da gente aqui, hein? E é isso aí, pessoal. Vai ser um bate-papo muito legal. Eu convido vocês aí a ficar com a gente aqui, para você que é do transporte, para você que tem aí, quer trabalhar aí no transporte, tanto de passageiros, né? Com certeza muitos carros aí que vocês trabalham tem aquela plataforma, o elevador. Espera um pouquinho, Sandra, espera aí. Vamos ver aqui se eu consigo hoje. Só um minutinho, pessoal, que a gente vai tentar aqui convidar a Sandra. Vamos ver aqui. Não está aparecendo aqui para mim, Sandra. Não está aparecendo aqui para te mandar convite, não sei o porquê. Mas você pode aí. Deixa eu ver aqui. Vai ter aqui, Sandra. Se você tem um bonequinho, Sandra, que são as pessoas. Se você conseguir aqui, você vai ver meu nome e você consegue mandar convite para participar. Porque aqui não está aparecendo para mim o seu nome para conversar, para eu te chamar aqui. Deixa eu ver se eu consigo desativar e mandar novamente. Vamos ver aqui. Enquanto isso, a gente vai interagindo com o pessoal aqui.
O Luandro está falando assim, ó, aqui na empresa onde estou trabalhando, todos os carros são revisados. Se tiver algum problema na plataforma, já é feito no ato. Olha que legal. É isso que a gente está precisando, pessoal. É isso que a gente vai conversar. A nossa convidada de hoje aí, ela é uma pessoa usuária do transporte, né? Então a gente vai ouvir aqui alguns relatos dela aí. Né? O que que tá bom, o que que não tá bom, o que que precisa melhorar, né? Vamos ver aqui. Ô, Sandra, se você não tiver conseguindo, você vai ter que entrar do celular mesmo, tá? Eu acho que pelo computador não vai te dar essa oportunidade. Você vai ter que entrar do celular mesmo. Então, para vocês que estão aí, a gente está só estabelecendo aqui uma conexão, né, com a nossa convidada. Não percam, vai ser muito bacana. Só se não der certo, gente. Só se não der certo, mas a gente vai fazer o possível aqui, né? Porque é muito bacana o bate-papo que nós vamos ter hoje. Olha quem está entrando aqui ao vivo, professor Laércio, grande mestre aí, tá com a gente aí, grande educador de trânsito, tá aqui com a gente na live e vai ser um bate-papo muito legal. Garanto para vocês aí. Deixa eu só ver se a gente já consegue aqui convidar. Deixa eu ver aqui. Ainda não tá aparecendo. Sandra, se você estiver aí ao vivo com a gente, aí você vai ter que sair e entrar ou pelo celular, né? Ou tentar entrar e sair novamente. O Fábio tá falando assim, ó. Mas quem vem, como é que é? Mês que vem, estarei indo para São Paulo para tentar uma oportunidade na categoria E. Qual empresa você me indica? Logo, logo a gente vai estar falando sobre esse assunto, Fábio. Só um minutinho. Deixa eu ver se a gente consegue convidar a Sandra aqui. Ver aqui. Sandra, não está aparecendo. Você está no computador ainda, Sandra? Eu vou tentar pelo celular, ok. Pelo celular você vai conseguir. Deixa o celular de pé. A gente pelo celular vai dar certo. Enquanto isso, a gente pede para vocês aguardarem um minutinho aí. Né? Vocês vão aguardar um minutinho aí. Que hoje nossa convidada aí vai ser um bate-papo muito legal. Tudo o que acontece aí no nosso setor do transporte de pessoa com deficiência. Olha só. Nós tivemos aí nas últimas reuniões aí, falando a respeito. Hoje também não se fala mais necessidades especiais, né? Então hoje se fala pessoa com deficiência. Aprendi aí com a Sandra, né? A Sandra ela é conselheira do transporte e trânsito da cidade de São Paulo. Né? Ela tá aí à frente dos principais movimentos aí que quando se fala aí em pessoa com deficiência, né? Deixa eu ver aqui, espera um pouquinho, gente. Agora sim, Sandra. Vou te mandar o convite aí. Aí você tem que aceitar aí agora. Aceitando aí o convite, já vai abrir as duas telas. Caio César, boa noite. Estou no celular. Tá ok, acabei de te enviar o convite, Sandra. Aí, vai entrar agora aí. Boa noite, minha convidada. Boa noite, Sandra. Deu certo. Eu falei pro pessoal. Boa noite. Vai ser um pouquinho difícil, mas a gente vai tentar e não vamos deixar escapar essa oportunidade, não. Boa noite, Sandra. Seja bem-vinda. Obrigado pelo. Boa noite. Obrigado por ter aceito aí falar um pouquinho com a gente aí, né? Nessa noite aí fria, né? Que hoje tá um frio para quem é de São Paulo. Nós temos gente do Brasil inteiro, mas tá bastante frio, né, São Paulo tá terrível. Então tá bom. Seja bem-vinda. Você então, podia falar, você até se apresentar, Sandra, para o pessoal te conhecer um pouquinho melhor. Quem é a Sandra Ramalhos?
Então, eu acho que você já falou alguma coisa, né? Mas eu sou uma pessoa com deficiência, sou cadeirante, vítima de pólio. Eu tive pólio com 4 meses, eu era bebezinha. E sempre tive na luta com a inclusão, com a possibilidade de estar junto com as outras pessoas, seja na educação, seja na mobilidade, no transporte, né? E eu convidei algumas pessoas para a live, né? Então eu queria fazer uma descrição, porque a gente costuma fazer para pessoas que têm deficiência visual. Ok. Então eu sou uma mulher branca, eu tenho cabelos grisalhos, né? Estão aqui, meios loiros acinzentados. Estou de óculos, um batom vermelho, atrás de mim tem um quadro com uma clave de sol, porque eu sou formada em música, sou musicista, né? E fazendo uma leve descrição sua, Carlos, é uma pessoa careca, de orelhas grandes, e fala sobre transporte, né? Tem barba cerrada, calvo, mas e claro também, tá? Ok, Então, para vocês que estão aí escutando, eu tenho também aqui essa briga com o transporte público, né? Porque na lei, na Constituição, nos direitos universais, está escrito que todo mundo tem que ser garantido o direito de ir e vir, não é isso? Então, todo mundo tem que ter garantido o direito de ir e vir. E é isso que acontece, né? E é isso que a gente gostaria que acontecesse, né? Mas não é o que acontece, né? O transporte é feito para poucos, não é para todos, né? Então, isso dificulta que as pessoas tenham a possibilidade de estar nos lugares. Então, às vezes fala assim, eu adaptei a minha pizzaria, mas não aparece nenhuma pessoa com deficiência. Mas é lógico, como é que ela vai chegar lá? Né? O ônibus não leva, o atende não leva em determinados horários. O ônibus não tem acessibilidade por causa do piso alto ou da plataforma. Então, a pessoa não consegue chegar. Eu fiz uma adaptação na minha loja e as pessoas não vêm, as pessoas com deficiência não vêm. E aí eles começam a dizer que não tem pessoa com deficiência, né? Que não existem. Onde estão as pessoas com deficiência? Aliás, Estão em Sandra, casa, porque não conseguem sair. eu queria até aproveitar o gancho dessa sua palavra. Hoje nós vemos aí, principalmente no transporte, a gente vê aí os carros adaptados, as empresas colocam aí, né, lá o símbolo lá, que é um carro adaptado, porque é obrigatório no transporte, qualquer modalidade de transporte urbano, fretamento, turismo. Claro que no fretamento e no turismo a gente sabe que a cobrança pelas autoridades é maior, tá? A gente não vamos ser hipócrita, não, do que no transporte público. E aí a gente tem lá toda a metragem, a gente precisa ter a porta lá com a largura correta, nós precisamos aí, alguns carros ter a plataforma, outros precisam ter a poltrona correta, né? Tudo certinho. Mas a gente sabe que no dia a dia não acontece isso, né, Sandra? Por exemplo, você é Não. usuária do transporte, né? E eu tenho acompanhado um pouquinho da sua vida, porque nós somos aí membros aí do transporte, do Conselho do Transporte e Trânsito da cidade de São Paulo, e eu tenho acompanhado um pouco da tua trajetória lá, e eu tenho visto que você está tendo muito problemas com isso, né? E você também recebe relatos de pessoas falando para você a respeito dos problemas. Eu queria que você mencionasse um pouquinho quais os principais problemas aí que você encontra ou que as pessoas relatam para você que tem encontrado no transporte. Então, eu tenho o que mais trata, né, é o transporte do ônibus coletivo aqui do município de São Paulo. Aqui nós temos 2 modelos, né? Nós temos os ônibus mini e micro. Esses mini e micro, eles estão trabalhando com o sistema de acessibilidade de elevador, de plataforma elevatória.
Então, qual é o problema dessa plataforma elevatória? Ela quebra. Ela quebra. Então, quer dizer, não conseguem fazer com que isso transporte as pessoas. E, além do que, ela é lenta, quer dizer, as pessoas gastam muito tempo para entrar. Um cadeirante, para entrar nesse ônibus, ele gasta muito tempo, né? Gasta provavelmente 3 minutos e meio até estar tudo pronto. E para sair a mesma coisa, são 7 minutos, né? Isso, para uma viagem que alguém está lá dentro com esse problema do transporte, é muito complicado, porque ele não tem acessibilidade. Quer dizer, a pessoa que está lá dentro, ela quer correr, ela quer chegar, ela tem horário do seu trabalho. Então, ela fica com raiva da pessoa com deficiência. E isso é uma outra preocupação que nós temos, porque as pessoas começam a ter raiva de nós, porque estamos atrapalhando, né, a viagem dessas pessoas. Isso é muito constrangedor para a gente. É constrangedor. Pela lei, o desenho, né, acho que na última reunião você viu, foi bem explicado, pela lei tem que ser desenho universal, isto é, tem que ser uma adaptação que sirva para todas as pessoas, né? Sejam elas andantes, né, pessoas que andam com dificuldade. Então, por exemplo, tem pessoas que sofrem do coração, certo? Elas não conseguem subir aquele degrau, aqueles degraus, né? São vários, não é um só. Então, o que acontece? Ela não consegue subir, exatamente. Ela não tem direito que seja acionada a rampa, porque ela anda. A plataforma elevatória só é acionada para cadeirante. Então, uma pessoa que está com muleta, quebrou a perna, uma coisa e outra, ela não pode usar. Aí, quando você fala isso numa reunião que nem aquela, a SP Trans fala, não, a gente ensina que eles têm que fazer isso, que eles têm que abrir. Mas agora, pensa bem, numa viagem, se ele abaixa aquela plataforma 4 vezes, ele perde meia hora. Meia hora. Se ele tiver 4 passageiros que precisem da elevatória, ele vai perder meia hora na viagem. Ninguém vai querer isso. Por isso que eles só levam para cadeirante. E aí, o que acontece? Aquele equipamento, ele está todo enferrujado, ele está quebrado. Eu já andei em vários. E aí, você tem medo até de pegar tétano, entendeu? Porque é terrível a manutenção daquilo. E eles falam, mas um ônibus de piso baixo é muito caro. Mas ele compensa. Ele compensa porque se a pessoa fosse fazer a manutenção que tem que fazer, era muito melhor ter o piso baixo. Verdade. Mas eles parecem que não percebem isso. Não têm essa consciência. Então, quer dizer, fica muito complicado. Então, aqui tem esse modelo. Aí nós temos os maiores, que são os articulados, e os padrões. Os articulados e os padrões são piso baixo, né? Então, a pessoa cadeirante, eles abaixam uma rampinha, a gente entra, quase totalmente piso baixo, né? E isso ajuda bastante a gente na locomoção, quando é piso baixo. Agora, tem outras dificuldades. Por quê? Porque aí você tem a curva dentro, que às vezes não dá para a gente fazer a curva, para a gente entrar dentro do ônibus, né? Às vezes é um lugar em que a guia é baixa, a guia é rebaixada, aí a rampa fica muito forte, a gente cai para trás. Então, quer dizer, tem todo um problema aí. Mas é o que nós temos aqui na cidade de São Paulo. Esse do transporte público viário, né? Certo. E eu quero trazer também a questão da pessoa anã, do nanismo. Como é que ela entra nesse tipo de ônibus? Vocês já imaginaram isso? Aquela altura de degrau? Eu já vi gente ajoelhado para subir aquele degrau. Nossa. Gente, é uma humilhação, é uma humilhação. E não é só pessoa com deficiência. Pense, por exemplo, você que está ouvindo a live, pense na sua mãe. Como é que ela vai entrar naquele ônibus? Pense no seu pai.
Como é que entra naquele ônibus? Que humilhação que eles passam. Então, a nossa briga não é só para a pessoa com deficiência, mas é também para todos os idosos, para as pessoas que têm nanismo, para as crianças. Como é que a criança consegue subir naquele ônibus cheio de degrau? Então, é bastante complicado. Existe também, é claro, o transporte de metrô, que a escada rolante está sempre quebrado, o elevador está quebrado, a distância do vagão para a plataforma é grande, a gente tem medo de cair ali, a rodinha está lá. Então, é uma coisa assim, bastante complicada também. Né? E o Sandra, trem nem se fala. O trem Sandra, é o pior. por exemplo, aí, você falou do metrô, né? O metrô, quando existe uma pessoa que acompanha o cadeirante, por exemplo, até o embarque ou não? Como é que funciona? Deveria, né? Era uma das coisas que eles propõem para suprir a necessidade que a pessoa com deficiência tem. Não é o ideal, porque eu devo merecer andar sozinha no metrô. Eu devo merecer isso, entendeu? Eu posso estar sozinha, eu não preciso de ninguém perto de mim, né? Esse é o ideal, que ela seja acessível a ponto de eu não precisar de ninguém. Mas não é isso que acontece. Até, viu, Sandra, te interrompendo um pouquinho, isso é bom a gente fazer essas perguntas, porque, veja bem, você está me falando uma coisa que, por exemplo, eu garanto que muitas pessoas que vão ver a live vão pensar agora de forma diferente, porque tem muitas pessoas que acabam vendo a pessoa com deficiência ou a pessoa com nanismo com uma certa dó, né? Ah, não, ele precisa ali que eu acompanhe ele. E, na realidade, não é assim que funciona. E nem você acabou de falar uma coisa que é extraordinária. Eu mereço andar sozinho no metrô. Né? Eu mereço e precisar de um apoio, por exemplo, que nem você disse, quando no vão entre a plataforma e o que eles chamam de carro, né? E o vagão do metrô, ali sim, né, Sandra? Então é bom você falar isso daí, é bom a gente ter fazendo essas perguntas para as pessoas conhecerem, né, e demystificar, porque às vezes as pessoas acham, o cadeirante, é pessoa de dó. Não, não é isso que funciona. Não é assim que funciona, né? Você está falando um negócio muito bacana, Sandra. Pode continuar. Então, e a pessoa com deficiência visual também. Se tiver aquele piso tátil, ela vai sozinha. Né? Ela com a bengala, ela vai se orientando com o piso tátil e ela vai até o vagão, no lugar dela entrar, e ela entra. Né? E tem o som, né? Quando ela vai pegar o metrô, ela tem o som da estação, do nome da estação, que é o que a gente também está querendo para os ônibus, que é para eles se localizarem e poderem ir sozinhos. Né? É isso que a gente quer autonomia, eu poder ir e vir sozinha. Eu tive uma experiência, que eu acho que você escutou eu contando lá, mais ou menos, eu tive uma experiência que eu sempre saio sozinha de casa. Mas teve um dia que meu filho quis ir comigo, porque eu ia andar pela primeira vez no metrô. E aí ele ia perto, ele ia numa estação perto, ele falou, eu vou com você, né? E a gente vai junto. Eu falei, tá bom. Fui eu, mais umas duas amigas e fomos. Né? Quando eu fui pegar o micro-ônibus, era de elevador. O elevador foi acionado, saiu para fora, uma coisa toda. Eu entrei, estava presa. Quando o motorista foi colocar o vagão para entrar novamente, a plataforma para dentro, ela não funcionou mais. Achou que era um fuzil, foi mexer lá na coisa, na caixa, acabou pegando fogo. E eu lá dentro. Nossa. E aí meu filho, então, saiu, começou a correr, né, atrás, na rua, para ver se alguém conseguia ajudar a me tirar de lá de dentro. Então, isso é muito constrangedor. Essas situações são extremamente constrangedoras. Né? Eu não desisti, eu esperei o próximo e fui de novo. Porque eu acho que isso é o destino de nós, né, todos. Lutarmos para que as coisas aconteçam. Verdade. Então, eu não desisti, esperei o outro ônibus e fui, também de plataforma.
e vi o motorista pulando na plataforma para ela descer, porque ela estava emperrada. Olha a situação que a gente fica no transporte público. Que possibilidade de acidentes que a gente tem. São, assim, Muito terríveis. grande, né? Então, é uma coisa... E a última viagem que eu fiz, uma das últimas viagens que eu fiz nesse ônibus, a motorista não me colocou o cinto porque ela estava com medo de quebrar a unha. Nossa. E aí, na hora dela puxar a plataforma, ela ia quebrar a unha, ela ficou brava. Ela ficou brava comigo. Quer dizer, eu não tenho direito? Então, ela que brigue com a concessionária e peça ônibus e piso baixo. Aliás, Ela Sandra, que me apoie, né? aliás, acho que foi a penúltima reunião que nós tivemos lá, que foi falado bastante da acessibilidade. Eu até cheguei a fazer uma live aqui falando com o pessoal. Eu fiquei muito triste, né? Eu que venho aí batendo na tecla aí muitos anos aí sobre a qualidade do motorista, sabe, trazer as novidades do motorista, cursos, qualificações. E eu confesso que daquela reunião saiu um pouco triste, porque eu ouvi ali diversas pessoas, né, diversos especialistas, falando aí um pouco do transporte, né, que era o Atende, né, que é o Atende, mas falando em si do transporte, né, sobre algumas coisas que estavam fora ali. Por exemplo, aí, o que mais me deixou assim abalado é um motorista não saber usar o GPS, né? Em pleno século XXI aí que a gente está, né, onde o profissional não sabe usar um GPS, né? Ele não sabia para onde ia. Bom, plataformas enferrujadas, igual você me falou agora. Falta de cinto de segurança para poder aí colocar na pessoa ali que tá usando o transporte. Profissionais ali mal educados, vamos falar, né? Que alguns ali falaram até que o motorista não falava bom dia, não falava boa tarde, não falava boa noite, falta de empatia, né? Eu confesso para vocês que eu vim aqui fazer uma live, até falando com o pessoal, explicando, né? Que é muito triste você ouvir isso, né? Que a pessoa a pessoa já tem o nome, transporte de passageiros. Você vai lidar com o passageiro, né? Então você precisa, ao menos, ter aí uma empatia com as outras pessoas, né? Em cima disso daí, eu queria que você falasse um pouquinho, Sandra, o que falta ainda para os profissionais aí do transporte em geral? Olha, eu acho que o que falta para o motorista em geral são duas coisas. Respeito dos chefes, das concessionárias, por esse profissional. Então, ele é um profissional, ele tem que ter condições de trabalho, ele tem que ter condições de trabalho, porque aqui, principalmente no município de São Paulo, é extremamente estressante esse tipo de profissão. Então, realmente é estressante. Então, eles precisam ser respeitados pelos seus chefes, para quem, sabe, oferece o serviço de ônibus, as concessionárias. O que você faz, por exemplo, você está lá e o caminhão, eu falo caminhão porque muitos são chassis de caminhão, né? Mas o motorista de ônibus quebra alguma coisa. Ele sabe que está quebrado. Ele sabe que a plataforma está quebrada. Ele vai ver o cadeirante lá no ponto de ônibus. Ele vai fazer o quê? Ele vai falar para ele, olha, não está funcionando. Para ele também não é bom isso, é ruim. Ele não se sente bem de fazer isso. Então, eu falei que eram duas coisas. Primeiro, o respeito das concessionárias com seus profissionais. E outra, o respeito tanto do profissional com o passageiro e do passageiro com o profissional. Né? Então, eu digo assim, eu sempre tento, da melhor maneira possível, tratá-los. Sempre com bom dia, boa tarde, converso. Eu vou no ônibus, vou falando de futebol com eles, vou falando, sabe?
Vou conversando com eles, porque eu sei que a vida deles também não é fácil. E para que eu tenha um bom tratamento dentro do ônibus, eu também preciso tratá-los bem, né? Então, e eles precisam também me tratar bem, entender a minha situação. Eu preciso sair. Tem muita gente que fala assim para mim, muito motorista, chega para mim e fala assim: ah, vai passear hoje? Mas eu não vou passear, eu vou trabalhar. E tem gente que já se invoca com isso. E fala: pô, meu, eu não vou passear, eu estou indo trabalhar, meu. Né? Não é assim, ele fala de uma maneira talvez brincando, sei lá, mas que a gente precisa também entender que ele, às vezes, ele está estressado, tudo. Mas eu acho que isso também deve partir também das concessionárias. E ele é a ponta. Então, toda a pressão cai aonde? No motorista. A pressão do trânsito, a pressão dos profissionais, a pressão dos passageiros, a pressão de todos eles cai aonde? No motorista. Ele é a ponta. É ele que segura toda a bucha. Na Covid, quando teve a Covid, foi ele que segurou lá mesmo, com todo mundo doente, foi ele que foi trabalhar. Então, eu acho assim, às vezes, né, a gente realmente reclama que eles nos tratam mal, que eles não colocam cinto, que nem eu reclamei dessa senhora, que não queria quebrar a unha e não me colocou o cinto. É uma falta de respeito para comigo. Mas, sabe, ela precisa, talvez, de um apoio melhor no transporte, no trabalho dela. Né? Um equipamento em que ela não precise quebrar a unha. Se for um ônibus de piso baixo, ela não vai quebrar a unha. Então é isso, a gente tem que entender que às vezes as pessoas trabalham de maneira num lugar insalubre. E o que nós vamos exigir deles? Então, o que eu exijo das concessionárias, eu exijo dos patrões. Eles precisam oferecer um melhor equipamento para os seus profissionais e para nós. Mas parece, e aqui eu vou fazer uma denúncia, que essas concessionárias só pensam no lucro. Quanto mais gente colocar dentro desse ônibus, se tiverem apertados, se tiverem se contaminando, não importa, o importa é quem encha o ônibus e que faça valer a pena a viagem. Verdade. Só pensam no dinheiro. É o valor da passagem. E aí, o motorista que aguenta a reclamação do passageiro. Pô, eu não tenho dinheiro, como é que eu faço? Você não pode me dar uma carona? Levar pessoas sem pagar? Toda essa pressão cai aonde? No motorista. Verdade. Então, é muito triste a gente perceber isso. Né? Então, a minha grande briga não é nem com o motorista. Eu sei que alguns têm falta de empatia. Eu sei que tem. Entendeu? Faz parte. Então, quer dizer, eles... eu sei que tem isso. Mas eles também... isso é piorado com a situação do motorista. Um colega seu colocou aqui, até virar uma lata de sardinha. É mesmo, é por aí. Né? Eu vejo grandes problemas que parece que está todo mundo dentro de uma lata de sardinha. Né? É muito triste, e é estressante tanto para o motorista, para o passageiro, para quem está fora olhando aquela situação. É realmente bastante complicado. Sandra, você já chegou a utilizar um ônibus, por exemplo, aí, de viagem rodoviária, já com a plataforma que eles estão fazendo tanta propaganda aí, né, que são especialistas nisso, já chegou a utilizar ou ainda não? Não, eu não utilizei, mas tive amigas que utilizaram. Ela não é é uma cadeirinha, é a poltrona, a própria poltrona do ônibus. Ela sai lateralmente, vai até embaixo. Aí a pessoa sai da sua cadeira, faz transferência para aquela poltrona, e aí a poltrona sobe e leva ela lá para dentro. E a cadeira de rodas vai no maleiro, né, no bagageiro do ônibus. Né? É isso que eles fazem. Né? Eu já vi funcionando, né? Já vi pessoas fazendo, utilizando.
aqui mesmo na última Reatec, algumas pessoas utilizaram esse tipo de adaptação. O problema é que são muito poucos ônibus que têm isso. E eles exigem que a gente agende. E às vezes tem uma vez por semana a viagem com esse tipo de ônibus. Então, eu já vi amigas minhas que chegaram em Brasília, tinham lá um evento, queriam voltar e não podiam. Iam se hospedar onde? Quem é que ia pagar o hotel? Elas tinham que vir embora e não podiam. Por quê? Porque estava assim, né? Então, é complicado isso, entendeu? De você ter um transporte que não é para todo mundo, né? Aqui está a Arlete, eu não tinha certeza, mas ela me confirmou. A Arlete, ela usou, né, a última Reatec que teve aqui no Brasil, aqui em São Paulo, a última Reatec que teve aqui em São Paulo, ela foi nesse tipo de ônibus, que ela foi da estação do metrô até onde estava ocorrendo isso. Então, quer dizer, o Emerson falou, e aí eu pergunto, mas eu não estou conseguindo ver. Ele está perguntando assim, Depois se a cadeira de roda for de bateria, vou colocar aonde? Né? Algumas têm alguma coisa para desmontar. Algumas têm, outras não. E agora a grande maioria das pessoas realmente usa motorizada. Então, a minha motorizada, ela só tem o encosto abaixo. Então, ela fica mais baixa um pouco, ela até cabe no baleiro. Mas a gente tem tido problema, não sei se vocês viram, que até a cadeira da Mara Gabrilli, que é senadora, sumiu. É verdade, né? Sumiu! Transporte aéreo, né? Então, quer dizer, ela pegou e como é que ela ia sair? Ela é tetraplégica, ela não mexe nada do pescoço para baixo. E a cadeira dela é toda dividida, é medida correta para os braços, tudo. Aí os caras vão e somem com a cadeira dela. Nossa, demais. Eu tive amiga minha que quebraram uma cadeira. Nossa. Quebraram uma cadeira. Tem até a Mércia está falando aqui, ó, Mércia Fonseca. Porque a maioria dos motoristas não gostam de desembarcar as PCDs fora dos pontos. Fora dos pontos, eu não entendo se é um direito nosso. Realmente é um direito, né? Tanto para fora de ponto, até agora foi até aprovado há pouco tempo aí, até mulheres, devido ao horário, pararem fora do ponto, né, devido a assalto, essas coisas todas. Mas é complicado, né? A gente tem uma distância, né Sandra, entre o que é lei e o que tem que se fazer, né? Por exemplo, você está me dizendo agora aí, até fica aí para os grandes empresários aí, os gestores que estiverem nos assistindo, do transporte aí rodoviário aí, olha só, gente, precisa melhorar. Os carros novos aí estão vindo com uma tecnologia, Sandra, enorme, sabe? Estou vendo aí bastante empresas fazendo aí a propaganda, né? Que estão realmente cuidando aí das pessoas que precisam, né? Por exemplo, da plataformas e tal. Tá aí uma crítica para vocês, uma crítica construtiva, né? Se a pessoa viaja hoje para um determinado estado, ela quer voltar amanhã, ela não pode porque precisa reagendar, né? Precisa agendar É um absurdo, é um absurdo. Isso nos escraviza. Verdade. Eu me sinto escravizada pelo transporte, porque eu só posso ir no horário que eles querem me levar, eu só posso voltar na hora que eles querem. Eu não posso, por exemplo, se eu tenho um evento, eu quero ficar até um pouco mais tarde, que nem alguém aqui estava falando do serviço atende. O serviço atende é bom, mas, por exemplo, se eu quiser ir numa peça de teatro à noite, eu não posso. Então, porque ele não me leva. Falando até um pouquinho sobre esse serviço, Sandra, até ouvi vocês comentando lá, ele tem um horário, né? O serviço atende tem um horário, não é isso, Sandra? Tem. Ele escraviza totalmente a gente. É difícil.
Na realidade, o Serviço Atende, ele foi criado como um quebra-galho para não ter o transporte público adequado. Então, já que não vamos ter o transporte público adequado, vamos oferecer o Serviço Atende. Ele chama serviço de porta a porta. Ele pega você na sua residência, leva até a sua faculdade, leva até o seu trabalho, leva até a sua fisioterapia e traz de volta para sua casa. Então, por isso que você não vê pessoa com deficiência na rua. Elas estão no Atende. Você entendeu? Elas estão andando de um lado para o outro, voltando para casa. Só isso. E aí você tem que ter horário. Você tem que seguir aquelas regras. Você tem regras para usar o transporte, é isso? Você entendeu? Não me cabe essa coisa, você entendeu? Eu realmente fico indignada quando eu falo do Serviço Atende. É bom, a ideia é boa? É boa. Tem gente, ajuda bastante gente? Ajuda. Mas eu não posso ficar escrava de um serviço. O serviço tem que me servir, eu pago imposto. Sabe, não é de graça. Eu pago imposto. Entendeu? Então, eu estou pagando por esse serviço que me diz, olha, você só pode ficar até as 8 horas na rua. Não é minha mãe, nem meu pai. Não é? Verdade. Não é minha mãe e meu pai para dizer que eu tenho que voltar para casa. Mas ele me fala, não, você só pode ficar até as 8 horas. Você só pode... E outra, eles têm regras para quem utiliza esse serviço. Ele não dá esse serviço para todas as pessoas com deficiência. Ele tem uma prioridade que é cadeirantes. As outras pessoas não têm essa possibilidade. Eu lembro que você, na última reunião, você questionou até o pessoal da SP Trans aí, quanto à questão dos horários, né? Até a pergunta aqui do Emerson de Souza aqui. Eles não têm um projeto, uma alternativa aí que, por exemplo, que estuda aí, por exemplo, se a Sandra quiser assistir uma peça, ou se de repente a Sandra vai fazer um trabalho que o trabalho acaba passando do horário, e aí, como que a Sandra volta para casa? Eles não têm nenhum projeto para isso? É capaz de te largarem lá. Nossa. É capaz de te largarem lá. Então, por exemplo, a pessoa faz faculdade, por exemplo. Acontece muito de você ter uma prova, uma reposição de aula fora do horário. Ele não te leva. Nossa. Você trabalha, ele te leva para o teu trabalho. Então, você vai às 7 e volta às 6. É isso. Se você tiver uma reunião com o seu patrão à noite, você não pode ir. Se você tiver que fazer uma reposição de trabalho no sábado, ele não te leva. Nossa. Então, você entendeu? É condicionante. Por exemplo, a faculdade. Tanto político querendo reeleição, tanto político querendo voto. Olha aí, ó, a possibilidade de fazer um projeto aí. Projeto não, né? Projeto muitas vezes morre dentro de gaveta. Mas uma lei, né? Algo aí que realmente não fique só ali no blá blá blá, né, Sandra? Exatamente. Quer dizer, é importantíssimo isso. A gente não eu não sou pessoa com deficiência porque eu quero. Entendeu? Inclusive, eu sou pessoa com deficiência por culpa do governo, que não me vacinou. Né? Que foi um surto de pólio. Né? Em 1960. Teve um surto de pólio. Então, eu não sou uma pessoa com deficiência porque eu quero. Eu sou uma pessoa com deficiência por consequência do próprio governo que não me atendeu. E muitos são, por exemplo, a pessoa que sofre um acidente na rua, a pessoa que leva um tiro por causa de violência. Então, tudo isso é consequência da deficiência. A deficiência tem por causa tudo isso. Então, eu quero ir no teatro. Então, o teatro começa às 7 e termina às 11. Né? Não posso. Porque o horário máximo do Serviço Atende é às 8. Agora, me diga, como é que eu vou sair às 11 horas do teatro e vou ficar esperando um ônibus acessível para trazer eu para casa? É realmente complicado, né? É complicado. Então, quer dizer, então é difícil. Então, você evita determinadas situações.
Aí eles falam, tem o táxi acessível. Você sabe quanto que se cobra numa viagem? Eu ia falar, nem todo mundo pode É pagar, né? muito mais do que o ingresso da peça de teatro. É muito mais do que o ingresso da peça de teatro. Então, que vantagem? Que vantagem tem essa? O serviço atende é bom? Ele é bom, mas em certas coisas. Mas em outras, por exemplo, se você vai no médico, você está fazendo uma fisioterapia, sei lá, porque Cáguas d'Água pode atrasar. Se você bobear, eles vão embora e te deixam. Nossa. Tem que ter o horário certinho. E outra coisa, se você, por um acaso, ficou doente, gripado, alguma coisa, e cancelou 2 vezes o serviço, 2 dias, você pode perder a vaga. Aí ninguém Então, tem gente que sai de casa com atende doente, com medo de perder a vaga. É um escravismo. Eu me sinto escravizada por esse tipo de serviço. Entendeu? Porque não deveria de ser assim. Né? Eles regulamentaram esse tipo de serviço sem a nossa opinião, sem a nossa participação. E nós pior, temos né? um lema. E nós temos um lema. Qual que é? Nada sobre nós sem nós. Então, se eles tinham que regulamentar um serviço para nós, por que não nos chamaram? Verdade. Chamassem as associações, chamassem as entidades. O que vocês acham? O que vocês precisam? Como é que podemos fazer? O serviço tem que ser assim, ou pode ser assado. Como é que a gente tem que fazer isso? Não, eles regulamentaram do jeito que eles queriam e fizeram. Verdade. Se for pensarmos financeiramente, a concessionária aluga para a SP Trans a van. Você acredita? Nossa. A van é da concessionária. E ela aluga para a SP Trans fazer o serviço. Então, ela ganha um dinheiro sem fazer absolutamente nada. Quem faz manutenção, quem coloca o combustível, tudo, é a SP Trans. É o serviço atendente. Tá certo isso? Então, o serviço teria que ser... O dinheiro que é gasto... O serviço teria que ser de primeiro mundo, então, né, Sandra? Pois então. Agora, a van do Serviço Atende, ela é aquele furgão da Iveco. Você conhece o furgão da Iveco? Agora, aquilo ali tem amortecedor? Tem, não, né? Tem nenhum. Eles nos colocam num transporte que tem, como é que fala? De transportar caixas, bagagem. Nós somos seres humanos, não somos caixas, não somos bagagem. Olha, até... A Eliana está falando aqui. Agora, a Eliana está falando, os táxis acessíveis não fazem corrida com taxímetro, apenas com preço fechado, que é proibido, hein, gente? Eu vou deixar bem claro. Tá? O preço combinado é proibido. Tá? O Palumbo, cadê o Palumbo aí, que bate sempre em cima disso daí? Estava aqui com a gente agora há pouco. É proibido, né? Então, olha aí, ó. Né? Merece respeito. Ô, Sandra, o que vocês conquistaram? Vamos esquecer da parte ruim aí. Esquecer não, né? Deixar só um pouquinho, porque não tem como esquecer. Mas de 10, 15 anos para cá, né? A gente sabe que a pessoa com deficiência, o negro, conquistaram muitas coisas, né? Como várias classes aí que a gente tem aí, conquistaram muitas coisas, né? O que vocês conquistaram de lá para cá que você fala assim, poxa, conseguimos ser mais vistos, conseguimos aparecer? E na política, tem alguém que consegue representar vocês? Não tem? Olha aí, Sandra, né, Sandrinha? Bom, então vamos lá. Olha a Sandra aí para representar. Olha, eu não tenho vergonha de dizer a minha idade, né? Eu tenho 58 anos. E como eu tive pólio desde criança, eu andava de muletas. E eu moro numa avenida imensa. E aqui passava muito ônibus, não sei se você é aqui de São Paulo. Você é aqui de São Paulo, né? Sou de São Paulo. Você lembra da CMTC? Lembro. Quem Daqueles lembra, ônibus, né? Com chaminé? Pois é.
Na frente da minha casa passavam esses ônibus da CMTC, com aquela chaminé, com aquela fumaça preta. E os meus pais, eu acho que eles olhavam para aquilo e falavam: minha filha nunca vai entrar no trem desse. Né? E hoje eu falo para o meu pai, eu falei: ah, não, eu fui de ônibus. E ele vira para mim: você foi de ônibus? Quer dizer, para você ver, nós conquistamos isso, conquistamos, mas continuamos brigando por uma qualidade de transporte. Então, tudo bem, a gente conquistou o transporte, já temos alguns ônibus, já temos alguma coisa? Sim, temos. Antigamente não tinha nada, mas hoje nós já temos. Eu estudava numa escola que o primeiro andar, né, era mais ou menos que nem o máximo. Então, não tinha o primeiro andar, a gente tinha que subir escada para o segundo andar. E eu não subia escada. Então, a minha mãe me pegava no colo, me colocava lá em cima e eu só descia quando acabassem as aulas. Aí eu ficava lá, às vezes não ia ao banheiro, passei por vários constrangimentos. Eu não descia a escada sozinha. Então, eu passei por várias coisas. Hoje, nós já temos escolas acessíveis. Já existe lei para isso. Que a construção tem que ser acessível, não pode ter escada, tem que ter rampa, que tem que ter as coisas. Conquistamos? Conquistamos. Todas as escolas têm? Não, nem todas. Mas uma boa parte tem. O que nós precisamos agora? Por exemplo, a gente precisa de uma maior atenção nos alunos com deficiência intelectual, com deficiência visual, com os auditivos, porque eles precisam de material, de tecnologia. Nós temos aí os áudios, né, que podem ser livros, audiolivros. Então, as pessoas com deficiência visual podem ouvir os livros. Então, a tecnologia tem que chegar para essas crianças. E elas têm que conhecer novamente como pode melhorar a situação delas. Então, é muito importante isso, né? Então, conseguimos, mas não está uma Brastemp. Não está uma Brastemp. A gente precisa mais alguma coisa. Calçadas, por exemplo, deficiente visual tem muita dificuldade. Nós temos muita dificuldade para ir de um lugar para o outro. Eu tenho medo, por exemplo, se eu pego um ônibus, às vezes não sei como é que é a calçada onde eu vou descer, se vai ter condições. E aí você me perguntou, e vocês têm alguém na política que representa? Uma famosa é a Mara Gabrilli, né? Ela é famosa. Mas eu fiquei com uma certa chateação com ela. Eu fiquei meio chateada, porque quando teve aquele papo da isenção do IPVA, ela não fez nada. E o Dória era do partido dela. Não. Ela poderia ter pressionado. Ela poderia ter feito alguma coisa por nós. Mas ela ali não fez nada. Então, quer dizer, eu fiquei muito chateada com isso, entendeu? Então, eu acho que a gente precisa ser melhor representado. Tem muitos candidatos agora, acho que são uns 400 a 500 candidatos com deficiência. Olha aí. Então, era importante que a gente fizesse uma bancada, mas isso é no país, não é no estado. Era importante que a gente fizesse uma bancada de pessoas que nos representassem, né? Então, era importante que isso acontecesse. Que a gente tivesse pessoas, tanto aqui na Alesp, né, que é para deputados, né, e como no deputado federal e nos senadores também, e que a gente tivesse bancadas de pessoas com deficiência. Assim como tem de mulheres, assim como tem de... como é que fala? De LGBTQIA+, e tem a bancada rural. Quem entrou na live agora foi o Leandro. Se você conhece ele, o Leandro, ele é dono da empresa Azul Mobilidade, que chama Azul Mob. É uma referência aí, né? Ele é uma referência aí. Quando fala de carros adaptáveis, a empresa é show de bola. Eu já estive lá conhecendo, né? A empresa. Eu fiz
ele perguntou quando é que a gente ia fazer o passeio novamente, né? Exatamente. É porque eu sou coordenadora da Pastoral da Pessoa com Deficiência, aqui da Arquidiocese de São Paulo. E eu fui com eles, né? Eles, né, nos levaram para Aparecida do Norte. Nossa. Eu levei 54 pessoas para Aparecida do Norte. Então, foi muito importante isso, tanto para visibilidade dentro da própria igreja, e a gente fala, não, eu vou, nós vamos, mas quantas pessoas? Quando eu falei 54, o bispo falou, e tomar conta desse povo todo, né, que foi muito bacana. Então, Leandro, nós precisamos logo fazer novos passeios, né, para a gente conhecer tanto a cidade de São Paulo, e um sonho que eu tenho de conhecer Olambra, que eu adoro plantas. Então, eu tenho um sonho de conhecer Olambra. Quem sabe a gente vai até lá na festa lá. Olha aí, que legal, hein, Sandra? O Leandro, obrigado, Leandro, por estar na live aí, é um grande parceiro nosso aí. Meu chefe também, né, Sandra? Meu chefe também. Tem que falar bem dele, né, Sandra? Mas, Sandra, a gente não pode deixar de tocar nesse assunto, né? A gente sabe que é um pouquinho aí complicado, como o assunto em si é um pouquinho complicado. Mas, Sandra, você acha que existe muito pré-conceitos com a pessoa com deficiência? Não só no transporte, né? A gente está falando no transporte, mas em geral, né? Você acha que ainda existe bastante preconceito ainda? Detalhe, eu sofri muito então, com isso, viu? Mas vamos lá, Débora. A gente tem, sim, a gente sofre com um preconceito, né? Assim como o preconceito contra a raça, né? Que virou racismo, não é isso? Nós temos o preconceito, temos um nome para o nosso preconceito contra a pessoa com deficiência. Chama capacitismo. Por que capacitismo? Porque as pessoas nos olham numa cadeira de roda e falam assim, essa pessoa não pode fazer isso, essa pessoa não pode fazer aquilo. Ela olha para um cego e fala assim, esse cara aí não vai poder mexer no computador nunca, né? Fala com um surdo, né? E fala, esse aí não vai conseguir nunca atender o público, por exemplo. Então, eles nos taxam como incapazes antes de conhecer as nossas potencialidades. Então, o capacitismo é isso. O capacitismo é quando as pessoas nos veem nas nossas diferenças, no nosso, na nossa aparência, simplesmente, e não veem daquilo as nossas potencialidades. Então, a gente precisa estar sempre provando que a gente é capaz. Sempre. Em tudo que você for fazer, pessoa com deficiência, você tem que estar sempre provando que você é capaz. Eu sou capaz de pegar um ônibus, eu sou capaz de dar aula, eu sou capaz de cantar, eu sou capaz de ler bem, eu sou capaz de coordenar, eu sou capaz... Então, eu tenho que provar sempre. Estão sempre duvidando. Será que vai ser capaz? Será que vai ter condições? Será que... Sabe, isso é triste, porque a gente tem as nossas potencialidades. Então, não vejo... Essa questão, por exemplo, da pandemia, por um lado, nos ajudou. Por quê? Porque eles não viam as nossas cadeiras de roda. Vocês não estão vendo a minha cadeira de roda. Então, vocês estão me vendo como uma mulher, né? Que eu me acho bonita. Então, uma mulher bonita. Então, vocês estão me vendo aqui assim. Mas eu estou numa cadeira de roda. Então, isso nos ajudou a vencer um pouco dessa imagem que as pessoas têm. Né? Então, isso foi importante também. Né? As lives que a gente fez, as defesas que a gente fez. Mas é muito grande o capacitismo ainda, esse preconceito, entendeu? De colocarem você numa caixinha, né? De não saberem lidar, porque o preconceito vem daquilo que você desconhece. Então, eles desconhecem as pessoas com deficiência. Desconhecem o que a gente tem de potencialidade, desconhecem a nossa história de vida, desconhecem. Então, por exemplo, às vezes a gente vê alguém, um cego, atravessando a rua, e a gente fica com medo. Será que ele vai conseguir? Não vai conseguir? Será que
eu ajudo, eu ofereço ajuda, eu não ofereço, o que eu faço? Né? E eu falo, a primeira coisa que você tem que fazer é perguntar. Oi, você precisa de ajuda? Como posso te ajudar? Essa é a primeira coisa que você tem que fazer. Né? Eu vou fazer isso, uma cadeira de roda, vou empurrar a cadeira de roda. O outro dia, coitado, o homem ficou constrangido, coitado. Porque eu estava andando e ele estava tentando me ajudar empurrando a cadeira de roda. Mas a minha cadeira de roda é motorizada. E aí depois ele falou assim, você quer mais ajuda? E eu falei, moço, ela é motorizada. Ele ficou tão chateado, ele saiu andando, eu falei, pô, meu! Né? Mas acontece, mas é isso, pergunta, né? Fala assim, ó, tá. Uma vez, sabe o que aconteceu uma vez comigo? Aqui em São Paulo nós temos uma ladeira, chama Ladeira General Carneiro. E ela sai do centro e vai para o terminal Parque Dom Pedro, né? E eu pego o ônibus lá no terminal. Então eu estava descendo, mas o piso daquela rampa estava muito molhado. E eu comecei a derrapar. Eu comecei a derrapar e não conseguia controlar a cadeira. E eu comecei a gritar, socorro, socorro, alguém me segura, socorro. Aí veio alguém, um anjo, e me segurou. E ele falou, tá, eu tô aqui, é só segurar? Eu falei, é. E aí eu fui. Aí quando chegou numa altura que a cadeira ia sozinha, eu falei, agora o senhor pode, né, largar. Ele largou e foi embora. Eu nem sei quem é essa pessoa. Eu nem sei quem é essa pessoa. Mas eu agradeço todos os dias por ele ter, sabe, aquela presença de espírito de me segurar. Então, a gente passa por aventuras. Eu passo por muitas aventuras, não é só essa, não. Mas eu não me permito ficar em casa. É uma coisa que eu gosto de sair. Eu gosto de estar nos lugares. Então, e teus filhos, Sandra? Transporte... E teus filhos, quando você sai, como que eles ficam? Porque eu já estou me pondo no lugar de você ser minha mãe. Mãe, onde a senhora está? Eu vou ser sincera, meus filhos, eles não se preocupam muito, não. Eles sabem que, no último caso, eu vou chamar eles. Nossa Senhora. Eu tenho o meu filho mais novo, o Eduardo, ele faz engenharia agronômica em Botucatu. Então, mesmo que ele quisesse me ajudar, até chegar... Não daria. Não daria. O outro, meu filho, é que me socorre, às vezes, quando eu preciso de alguma coisa, meu filho mais velho, e às vezes, se eu preciso de alguma coisa, ele acaba me socorrendo aqui em São Paulo. Mas é muito difícil acontecer qualquer coisa assim que eu precise, tal, de chamá-lo, né? E ele trabalha, então está todo dia trabalhando, né? Os horários são muito trocados, confusos, então fica bastante complicado. Que bacana. É assim, até teve um comentário aqui da Eliana Gonçalves. Ela está falando, teoricamente, deficientes têm direito de cuidador na escola, nas escolas do Estado, mas isso não acontece. Alguns anos atrás aqui, uma prima da gente aqui também teve esse problema, porque ela precisava de uma escola, né, de ir para a escola, e ela não conseguia arrumar vaga nas escolas porque não tinha esse cuidador, né? E ela precisou aí entrar com requerimento na justiça, né? De um juiz liberar um mandato aí, obrigando a escola a ter aquele cuidador, né? Para poder ela estar lá. E acabou que a mãe dela brigou bastante por ela e acabou que a escola, acho que o Estado, né? Contratou essa pessoa aí. Mas a gente vê que ainda tem muita... Na realidade, a gente fala assim, a pessoa com deficiência. Mas acho que da deficiência não tem nada. Acho que a deficiência são as pessoas, o poder que não dá aí uma eficiência, no caso, aí para as pessoas que precisam, né, Sandra? Eu também tenho a minha sogra é deficiente auditiva, e ela também, alguns anos atrás, aí, até ela fazer um implante, né? Ela tentou o suicídio,
né? Porque o preconceito foi muito grande e ela não conseguiu segurar a barra. E hoje ela é implantada, hoje ela ouve, hoje ela vai para o bingo. Viu? O deficiente auditivo no bingo, a Sandra acabou de falar, né? Que uma pessoa que é deficiente visual nunca vai ver um computador. Né? Quem pensa assim ainda tem a cabeça pequenininha. Né? Porque hoje a tecnologia já permite, né, que eles utilizem normalmente o computador e esse implante coclear Exatamente quando a esse pessoa nome, com Sandra. deficiência Exatamente auditiva. esse nome. Eu estava tentando lembrar dele aqui. Então, quando a pessoa consegue fazer, que ela quer, né, porque é uma opção de deficiência auditiva, então é uma opção dele que ele tenha o implante coclear, né? Então, quando ele faz, também ele ganha muita, quase toda a autonomia, né? Mas eu vi ali que estava falando, cada 4 tem um cuidador, cada 4 pessoas. Acho que o Leandro está comentando, né? É lei. Que o governo assinou um ataque, né? Onde foi obrigado a colocar um cuidador a cada 4 pessoas com deficiência, é obrigatório. É um termo de acordo, né? É um termo de acordo que o governo faz, por isso que chama TAC. Então, só que aí o que acontece? Eles não contratam as pessoas. Aí fala, não tem quem queira, não tem estagiário, não tem isso, não tem aquilo, não conseguimos contratar. Gente, é um absurdo. É um absurdo isso. Claro que tem gente querendo trabalhar. É claro que é só abrir as portas, claro que as pessoas vão trabalhar. Entendeu? Existe uma lei que a sala de aula que tem uma pessoa com deficiência não pode ter mais de 20 alunos. Então, existe essa lei, que é para a professora poder dar atenção e assim como o auxiliar também. Mas eles não obedecem às leis, não obedecem. O próprio governo não obedece. Então, é a mesma coisa, por exemplo, que fralda. Fralda, remédios. Eles falam, a gente está comprando e não entregam. Eu, como coordenadora da pastoral, precisei fazer campanha para recolher fralda, para entregar para as pessoas. Nossa. Porque o governo não dava. E são pessoas que precisam disso. Então, as escolas não têm os auxiliares, tem barreiras arquitetônicas, tem barreiras comunicacionais. Então, tudo isso dificulta. Porque, além disso, é o seguinte, eu acho que você me ouviu falar essa frase também lá no ônibus, né? Além disso, é o seguinte, eu sou uma pessoa com deficiência porque o meio é deficiente. Ele é deficiente. Então, se ele tem escada, ele me torna uma pessoa excluída. Se ele não tem um intérprete de Libras, ele torna o deficiente auditivo excluído. Isso. Se ele não tem um piso tátil, ele torna a pessoa com deficiência visual excluída. Se ele tem acessibilidade, não existe pessoa com deficiência. Aqui, por exemplo, existe pessoa com deficiência? Não. Eu estou nessa live com você, nós estamos conversando, né? As outras pessoas estão nos ouvindo. Então, existe uma certa acessibilidade. Então, quer dizer, aqui não tem problema. Agora, se eu sair na rua, começa pela calçada, que não é adaptada. Então, isso me prende em casa. Então, me exclui. E aquilo que eu escrevi, que eu falei lá na nossa reunião, na última reunião, foi o seguinte: nos adesivos, nos ônibus, né? Está escrito, esta vaga é para deficiente. E eu falei, não, eu não sou deficiente. Eu sou pessoa com deficiência. Deficiente é o ônibus. Verdade. Não sou eu. Foi muito bem colocado por Foi isso que eu falei lá. Exatamente. Por quê? Eu acho Como que uma legal, viu, Sandra? uma empresa... Eu acho legal, assim, porque a gente faz parte do conselho aí, para quem conhece, para quem está assistindo a live aí,
E quando o pessoal toca no assunto de ônibus, piso, etc. e tal, aí a Sandra vem sutilmente e acaba mostrando para aquelas pessoas que são estudadas, são engenheiros, né, Sandra? Que está lá no meio da gente lá, que na realidade eles não sabem de nada, né? Então a Sandra está mostrando para eles ali. E eu achei bacana esse do adesivo que você falou para eles ali, que é para eles pensarem bastante, né? E tem que ser. Não é só falar, tem que ouvir, porque está falando é voz da experiência. Quem passa por isso, né, Sandra? Daí vem a prova de que eles não respeitam as pessoas com deficiência. Eles não estão aí, ó, nem aí preocupados com o passageiro. Não estão. Por quê? Porque eles não têm respeito nem com a nossa denominação. Que nós não somos deficientes, nós somos pessoas com deficiência. Então, eles sabem disso. Eu estou há 5 anos naquelas reuniões. Eles sempre sabem, estão ouvindo eu falar de pessoas com deficiência. Dentro da SP Trans, teve um homem que trabalhou lá na acessibilidade, o nome dele, Tuca Munhoz. O Tuca Munhoz, ele trabalhou lá na acessibilidade da SP Trans. Quantas vezes ele falou isso para eles lá? E eles não escutaram. Então, é muito triste você ver tudo isso. Verdade. Né? Então, é muito, sabe, você saber que eles têm tudo na mão e ainda nos desrespeitam. Nos desrespeitam quando oferecem um serviço precário e nos desrespeitam na nossa própria denominação. Muito triste isso. Sandra, a gente está chegando já no finalzinho da nossa live aqui, mas tem live aí pro resto da noite, né? Eu queria que você deixasse um recado, Sandra. 2 recados. O primeiro, direcionado aí para os donos das empresas de transportes, né? Para autoridades em geral. E outra, eu queria que você falasse com o público em geral, né? A respeito desse nosso assunto aqui. Olha, para as pessoas responsáveis pelo transporte público, sendo tanto os gestores, né, e mesmo os proprietários das concessionárias que oferecem o serviço. Vocês oferecem um serviço público. Vocês não estão carregando produtos para visar lucro. Vocês estão levando pessoas, gente. E por ser um transporte público, ele tem que ser o melhor, porque você está trabalhando com pessoas. Então, eu acho extremamente importante que as concessionárias cumpram o seu dever de oferecer um transporte adequado. E aí, que coloquem a manutenção dos veículos. Quantos veículos a gente vê parando no meio do transporte por falta de manutenção? Então, gente, é falta de respeito. Isso é falta de respeito. Nós temos que ter uma exigência, uma fiscalização. O gestor, ele é lei. Você sabia que é lei que não pode sair veículo quebrado de dentro do pátio? Se isso fosse feito, não teria ônibus na rua. Não teria, porque eles não fazem manutenção. Para as pessoas em geral, para vocês que estão me ouvindo, quando vocês encontrarem uma pessoa com deficiência, seja ela qual for, não tenham medo de conversar com elas. Nós não mordemos, nós não saímos correndo, entendeu? E perguntem se a gente precisa de ajuda. Perguntem se você quer ajudar, pergunta, entendeu? Converse, né? Nos deem oportunidades, né? Seja no trabalho, seja na escola, na educação, nos deem oportunidades, né? Nos contratem pessoas com deficiência, elas são muito dedicadas. Não vou dizer que nós somos anjinhos, tá? Porque nós não somos. Mas a gente não é anjinho, mas a gente é prestativo, a gente gosta de se sentir bem. E como a gente sabe que, por exemplo, eu fui criada, né, dessa maneira,
que para poder conquistar um espaço eu tinha que ser melhor do que todos. Então eu me esforcei muito, eu estudei muito, eu trabalhei muito, porque meu pai falava, para você ter uma oportunidade, você tem que ser o melhor de todos. Então nós fazemos isso, nós somos bons naquilo que a gente se propõe a fazer. Então nos contratem, nos deem oportunidade, nos façam pessoas sem deficiência, acessibilizem o seu espaço, acessibilizem a sua loja. Nós compramos, nós temos dinheiro, nós compramos, nós podemos ser seu freguês, né? Então, por exemplo, eu frequento a padaria, o mercado, a farmácia, o banco, eu frequento tudo aqui, porque é tudo acessível, né? As pessoas acham que tanto me ver na rua, eles acabam acessibilizando. Então, assim, tirem as barreiras que nós vamos deixar de ser pessoas com deficiência. Olha que legal. Inclusive, Sandra, eu tive numa autoescola lá em Campinas, chamado Autoescola Campos Sales, né, que é de um grande amigo meu, e eu fui lá justamente para conhecer essa parte acessível. Ele fez a parte de cima, né, que já tinha antigamente, ele fez a parte de baixo, toda acessível. Então, ou seja, o cadeirante, quando ele chega lá, ele não tem problema para entrar, ele não tem problema para ir ao banheiro, né? Estou até fazendo propaganda aqui, mas eles merecem. Ele não tem problema para nada, ele entra dentro da sala, sai dentro da sala, não precisa de ninguém ajudando, né? Então é isso que a gente precisa, né? É isso que precisa. É igual você falou, né? O cadeirante ele usa, ele compra, ele gasta, né? Então é uma pessoa igual a todo mundo, né? Mas que precisa aí ter esse olhar, né? Inclusive o Leandro está falando aqui, Sandra, o Tuca Munhoz esse ano, inclusive, ele é candidato a deputado estadual para São Paulo. Olha aí, ó. Quem sabe, né? Ele faz aí uma para ser lembrado, né? Igual meu pai fala aqui. Mas, Sandra, Então, pode falar. Só vou falar mais uma coisinha. Pode ficar à vontade. Que as pessoas que acessibilizam o seu espaço, seja pela arquitetônica, pela comunicacional, né? O ambiente fica num design mais atrativo. Porque você tem espaço para as pessoas andarem. Como você tem que ter o espaço para o cadeirante passar, as pessoas se sentem melhor, mais acolhidas, porque é muito constrangedor você estar num lugar muito apertado, né? Então, se você tem espaço para passar com o seu carrinho, passar com a cadeira de roda, então isso é importante, né? O design também atrai mais freguês. Verdade, né? Então, que legal. se você acessibilizar o seu estabelecimento, você vai atrair mais clientes. Olha aí. Sandra, eu queria te agradecer. Muito obrigado. Ganhei uma amiga. Esse conselho já valeu a pena, porque eu acabei ganhando uma amiga aí. Eu adorei o seu trabalho. Adoro o seu trabalho. Parabéns. Você realmente... alguém tem que olhar por você, né? Atenção aí, políticos, autoridades. Olha uma pessoa aí muito boa para tratar desse tema, né? Para olhar por esse tema. Parabéns pelo seu trabalho, Sandra. Você ganhou um fã aqui, tá? Do trabalho que você vem fazendo aí. Parabéns. Conta sempre com as páginas aqui. Tiver instrutor Carlos Rabelo, Grupo Drivers. Quem quiser te achar, quem quiser conhecer um pouquinho mais do seu trabalho aí, como te acha nas redes sociais, Sandra? Bom, o meu nome é raro, então só tem eu mesmo, é Sandra Ramalhoso, Ramalhoso, Ramalhoso. Inclusive está marcado aqui em cima dos comentários, tá, gente? Se vocês quiserem entrar direto no... Só que está marcado no Facebook. Né? Só tem eu estou no Facebook e eu também tenho Instagram, mas eu não uso muito Instagram. Não é a minha praia ainda. Mas eu vou aprender a mexer no Instagram. Mas eu gosto mais pelo Facebook. Tem a página da Pastoral, chama Fé e Ação, Pastoral das Pessoas com Deficiência aqui da Diocese. E tem a associação
G14, que é de apoio aos pacientes de pólio e síndrome pós-pólio. Eu quero dizer também que eu estou agora também no Conselho Municipal da Pessoa com Deficiência. Então, é mais um lugar para a gente estar brigando, para a gente estar levando as demandas. Então, aqui do município de São Paulo, quem tiver demandas, pode trazer para mim. Transporte, o ônibus que não parou, o ponto que não está no lugar. Mandem os endereços que a gente vai brigar, vai conseguir. Olha, que bacana. Sandra, muito obrigado. Uma excelente semana para você e todos que participaram aqui com a gente. Obrigado. Algumas aí que não conseguiu ler aqui, né, que é muito rápido aqui, mas obrigado por tudo. E conta sempre com a gente aqui. Ganhou Obrigado, um monte viu? de Eu que fãs. agradeço. Agradeço, viu? Muito obrigada. Boa semana, Sandra. Deus abençoe você. Tá bom. Obrigadão. Obrigada. Tchau. E é isso aí, gente. Olha só. Que bate-papo bacana, né? Obrigado, Mércia, que entrou com a gente aí. Eliana, Leandro, todo mundo que entrou com a gente aí. Muito obrigado. Mais um bate-papo aí. Para a gente conhecer um pouquinho mais sobre esse universo aí, que é da pessoa com deficiência, né? Garanto que hoje você vai olhar aí para esse quesito aí de uma forma diferente, né? Ver que realmente muitas vezes você acaba não dando ali o espaço que precisa, mas está aí. A Sandra participou com a gente aí, fez uma crítica, né? Para se renovar, para que se melhore, né? Para vocês que têm comércio, para vocês que querem fazer contratações, a gente precisa abrir os olhos, né, para esse tipo de situação. E olha só que bacana, né? E nada mais conversar com uma pessoa que frequenta o transporte, utiliza do transporte, está no meio, né? Isso é muito bom. Gente, muito obrigado. Mais uma live. Terminando aqui, a gente vai passar a live também para o nosso canal do YouTube, tá? Que também é muito fácil, é Instrutor Carlos Rabelo. Também vai estar lá, disponível lá, para quem quiser assistir um pouquinho da live. Se você tiver pergunta, pode mandar aqui para a gente, que a gente também encaminha direto para a Sandra, né? E é muito fácil. Aqui nos comentários, aqui logo em cima dos nossos comentários, aqui, quando a gente terminar aqui, a gente marcou aí o perfil da Sandra. Para quem quiser acompanhar, vai lá, segue ela, né? Que vocês vão ver, vocês vão conhecer bastante assuntos interessantes. Ela é uma guerreira que está lutando bastante aí. Eu faço parte lá do Conselho do Transporte e Trânsito da cidade de São Paulo e tenho visto, né? Inclusive me chamou muita atenção, por isso que eu convidei ela para participar aqui com a gente, da forma que ela vem debatendo aí os assuntos voltados aí para acessibilidade. Beleza, gente? Muito obrigado. Laércio, um grande abraço. Se Deus quiser, o mês que vem estou aí na sua turma aí, né? Vou participar de mais um curso aí com esse mestre aí, que está junto com a gente aí. Laércio, um grande abraço. Obrigado a todos que entrou com a gente aí ao vivo. Um grande abraço a todos. Uma boa semana. Uma semana de conquistas e de vitórias para todo mundo aí. Um grande abraço, galera.